Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, com a graça de Deus, nós queremos deixar uma rápida reflexão para a nossa meditação nesse finalzinho de domingo de 2025, do dia 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo de número 7. Olha o que diz esse texto. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estava meditando nesse texto ao passo em que eu meditava. Esse texto nos trouxe à mente justamente o raio-x que o mundo está hoje. Quando eu falo de mundo, eu falo de um modo geral, desde os cristãos até os não cristãos. O período em que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, escreveu essas palavras em forma de carta, via carta, Pedro estava lidando com uma igreja bastante vulnerável e complexamente forte, aparentemente pronta para superar e para suportar com resiliência toda a adversidade que já estavam passando e que ainda iriam passar. Estamos falando de uma igreja gentílica, apostolada pelo próprio Pedro, na perseguição do período romano, em que os irmãos que ali estavam, os mesmos estavam passando por grande provação, por grande adversidade. E quando o tratado da carta pede para que a igreja não caísse na tentação da ansiedade, porque ansiedade é justamente o desejo antecedente ou por antecedência, não é? No tratante de ansiedade, a gente vai observar que tudo com pressa, tudo com rapidez, tudo com bastante flexibilidade, para que tudo dê certo ao final e nada dê errado. É esta a ansiedade que a gente pretende ter no período ou nos períodos em que a gente enfrenta qualquer tipo de batalha. Pois bem, a carta do apóstolo Pedro a esta igreja, uma igreja bastante atacada pelas heresias, pelas culturas gentílicas, uma igreja perseguida ao sentido religioso, perseguida nas perdas dos seus bens, parentes. Tanto é que mais na frente, em outro capítulo, ele trata da peregrinação. A igreja do Pentecoste tornou-se uma igreja peregrina. E mais uma vez eu digo que ao passo em que dava-se ao crescimento da igreja, esta mesma igreja aprendia a superar suas crises em forma de ensino. Pedro usa o período da peregrinação
como forasteiros, porque muitos irmãos que ali estavam já tinham perdido seus bens, já tinham perdido seus parentes, fisicamente mesmo. E Pedro muitas vezes teve que usar aquele momento para trazer um enlevo espiritual para aumentar a fé dos cristãos. Por isso que ele diz assim: não estranheis, isso aí já é em outro capítulo, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. E aí ele diz: mas é para que vocês participem das aflições como um bom cidadão do céu. Aqui ele pede para que a igreja não entre no perigo da ansiedade, para que não perca a fé, para que não perca o ânimo. E ele diz na carta, ele ainda diz na carta, capítulo 5, novamente, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, dentro desse contexto todo, como pastor daquela igreja, ele pede para que a igreja de fato confiasse nos cuidados de Deus. E eu digo aos senhores que depender dos cuidados de Deus dentro da adversidade, dentro daquilo que falta. Em outro vídeo eu disse que existem provas em que ela te consome por dentro. Quem já passou por isso sabe. E eu me emociono muito quando eu toco nesse assunto, porque houve períodos da minha vida em que eu não tinha muitos amigos. Entende? Eram poucos amigos, eram aqueles amigos seletivos, rigorosamente selecionados por Deus para me superar, para me ajudar a superar o período da prova, em que eu perdi peso, emagreci, entrei no início de um quadro depressivo, me tranquei dentro de casa, e aí a Irmandade não lembrava da gente, não sentia nossa falta. É prova, não é motivo para a gente murmurar, não é? Existem sim provas dentro do quadro da ansiedade em que você é consumido de dentro para fora e de fora para dentro. Torna-se um paradoxo. Mas a preocupação do apóstolo é justamente esta, em dizer para que os irmãos vigiassem, para que os irmãos se tornassem sóbrios no dia da adversidade, quando a crise da ansiedade viesse a atacá-los, a afligi-los, eles deveriam estar firmes, como diz o versículo 9 do capítulo 5 da mesma carta de 1 Pedro. Ele pede para que os irmãos estejam resistentes, firmes na fé, para que eles tivessem a mesma consciência de que o que eles estavam passando, conforme diz o versículo 9, eram as mesmas aflições que estavam também se cumprindo entre aquela irmandade. Ora, irmãos, se nós voltarmos para o Novo Testamento e abrirmos o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, observe comigo aí, dentro dessa razão da ansiedade, o capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos. Deixe-me ver se é o capítulo 3, aonde
ele dá uma orientação no que tange ao que os irmãos estavam passando, superando, não é? Deixe-me ver aqui. Não, é capítulo 4, desculpe, tá? Capítulo 4, verso 32. Atos 4, 32 diz assim: isso aqui é a comunidade cristã que estava já experimentando as dores da perseguição, da provação. E aí veja que o que Lucas escreve aqui é o que Pedro ratifica lá no seu capítulo 5, versículo 7 da sua primeira carta. Aqui ele diz assim, Atos 3:32, Atos 4:32. E era o coração. Escuta bem o detalhe do texto. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, quando a igreja de Jerusalém começou a enfrentar os primórdios das batalhas, das lutas, a igreja começou a se dispersar, a se espalhar. E aí entra naquele capítulo e naquele verso que nós comentamos aqui. Os irmãos se tornaram peregrinos, longe das suas terras, longe dos seus imóveis, perdendo os seus imóveis, longe dos seus parentes. E aí Pedro usa aquela ocasião para orientá-los. Vocês são peregrinos aqui nesta terra. E no capítulo 4, 32 de Atos, a comunidade que ali estava, a irmandade que ali estava, os irmãos passaram a ter os seus bens não próprios agora, mas em comum para com o seu semelhante, de modo que a sua mente, o seu coração, no verso 32 de Atos 4, era Veja que coisa, que lição essa igreja dá para a gente. A unidade da igreja já sendo manifestada, depois da igreja ser apresentada aqui no livro de Atos, e dentro daquele período, daquela situação, os irmãos começaram agora a compartilhar não somente as suas dores, não somente seus problemas, mas também a sua fraternidade. Olha aí, olha o que diz o texto. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aí veja aí o que diz o versículo 33, em consonância com 1 Pedro 5,7. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meu irmão, reflete comigo aqui. Como é que num período de grande ansiedade que esta igreja estava passando, o apóstolo aqui tem a autonomia própria para dizer: nós estamos dando esse testemunho com alegria, com abundante graça. E aí, o que é que diz o versículo 34 de Atos 4? Diz que entre eles não havia necessidade alguma. Olha só.
E aí novamente ele ratifica o que diz no versículo 32 e diz aqui no 34. Porque todos os que possuíam herdade ou casas, eles vendiam, não é? E traziam o preço do que lhe fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam, verso 35, cada um segundo a necessidade de cada um. Era uma igreja que, por mais que eles sofressem as privações, eles se autoajudavam e compartilhavam os seus bens, as suas finanças, ali em círculo para ajudar cada um ao seu semelhante. Então, o que Pedro ratifica depois de Atos capítulo 4, e agora no seu primeiro capítulo, de número 5, versículo de número 7, ele ratifica justamente isso, não é? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que Satanás, ele é oportunista. Eu costumo dizer que ele é paciente e persistente. E em meio a toda essa batalha que essa igreja gentílica estava enfrentando, também com alguns judeus, Pedro, ele orienta para que os irmãos vigiassem, fossem sóbrios, ao passo de que se atentassem para a inquietação infame de Satanás, para tentar roubá-los na fé, porque a maior contramão que Satanás quer que a igreja faça é justamente combater contra a fé, porque ele sabe que se a igreja perder a fé, ela perde todo vínculo com Deus e a sua própria palavra. Então, existem lutas que nos tomam a saúde, nos tomam as forças, nos tomam o fôlego. Sim, existe. Mas ele pede para que eu, para que você, para que nós nos atentemos para esse contexto aqui. Devemos lançar sobre ele toda a nossa necessidade. E depois, desenvolvamos, ou viemos a desenvolver, uma mente resiliente, resistente, e depois com firmeza, e depois tendo a consciência que esta aflição, ela se cumpre na igreja e em nós de modo particular. Amém? E eu concluo lendo para você o capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 10. E aí ele diz o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, olha só, ele mesmo vos aperfeiçoará, e depois confirmará, e depois fortificará e fortalecerá. Deus abençoe a sua vida. Tome esta palavra durante essa semana. Seja resiliente, seja firme. Não se venda a preço nenhum contra ninguém e nem contra os seus princípios. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.